Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora Prosa com Cristina Carvalho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Eu não me canso de dizer a gratidão que eu tenho a Deus, porque depois de tudo que eu passei, Ele me dá o privilégio de voltar, a participar e estar aqui na Hora da Prosa. E eu quero também agradecer a vocês que participam conosco toda semana. Muito obrigada pela parceria, Obrigada por nos seguir. E hoje eu tenho o prazer, de receber literalmente na minha casa, na cozinha da minha casa, o Adailton Campos de Paula. Para quem não conhece o Adailton, ele é advogado e hoje ele vai participar da Hora da Prosa conosco para falar sobre Previdência Social. Adailton além de amigo, é meu compadre, quase irmão, né, Adailton? Mais ou menos isso. Verdade. Seja muito bem-vindo, Adailton, não só na cozinha da minha casa, mas também na Hora da Prosa. O Adailton já participou da Hora da Prosa há alguns meses, ou um ano e pouco atrás, né, diretora? Mais ou menos um ano e pouco atrás. E nesse período, Adailton, a gente acompanhando as notícias, os noticiários, a gente sabe que houveram várias mudanças na Previdência Social. E essa foi a razão para que nós convidássemos você para participar, para esclarecer para as pessoas essas mudanças. É um assunto que interessa a maioria das pessoas, porque todo mundo sonha em aposentar. Em algum momento, todo mundo quer aposentar. Adailton, eu queria assim, que você começasse a falar para nós o que é Previdência Social, como é que ela funciona, porque tem muita gente, Adailton, que às vezes tem tempo e não sabe, não tem esse tipo de informação. Boa noite, Cristina. Boa noite que nos assistem, né? Agradecer também a Deus, Cristina, pela dom da vida, né? Ser grato é a essência do ser humano, né? Com tudo, com os amigos, com o ar que a gente respira, com os animais, com as oportunidades que a vida nos oferece. Sempre ter gratidão. Obrigado também por participar do programa, né? Que eu, quando posso, eu assisto o seu programa. E o que eu vejo no seu programa? Ele é além de uma prosa. Ele leva informações boas no cotidiano das pessoas, né? Como esse tema de hoje, que é a questão aí da Previdência Social, né? Questão da aposentadoria, né? Já vem assim ser quase que a finalização do processo previdenciário. Seja ele na questão por invalidez, ou por tempo de contribuição, ou por idade, é o fim do processo, né? Então, vou fazer um pequeno preâmbulo aqui no que tange a questão da Seguridade Social, como você pediu, como se inicia esse direito. Para que na hora que o segurado chegar no seu momento de pedir ou uma auxílio-doença, ou a aposentadoria por invalidez, ou a aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, ele ter uma noção como isso acontece. Bom, o sistema previdência que nós vamos falar é do sistema do regime geral. Nós temos regimes próprios, nós não vamos adentrar, que é, por exemplo, o Estado, que é um regime próprio dele, que é o IPSENG. Sim. Então, vai reger a vida do segurado do Estado, servidor público do Estado. Temos prefeituras e outras autarquias. O regime geral, ele ficou com a parte residual dos segurados. Aqueles que não têm a sua previdência própria, nós acabamos de falar aqui no caso do IPSENG, um exemplo, migra para o regime regime geral. Como o regime geral funciona? Todo cidadão ou cidadã que está em atividade, está trabalhando, a lei obrigatoriamente determina que tem que recolher INSS. Obrigatoriamente. Um pedreiro trabalha autônomo. Pela legislação previdenciária, ele é obrigado automaticamente a recolher para a Previdência Social. A pessoa que vende pipoca no final de semana, ele é obrigatoriamente obrigado a recolher a Previdência Social. A nossa Previdência Social, se tratando do regime geral, ela tem um caráter contributivo e solidário.
Contributivo por quê? Eu acabei de falar que o cara que vende a pipoca, o pedreiro que trabalha autônomo, ele é obrigado a recolher. Então, o caráter é contributivo. Ele tem que contribuir para fazer o sistema funcionar. Senão, começa a ter o inverso da pirâmide. O pessoal começa a receber muito benefício e poucas pessoas contribuindo. Você consegue se manter. Não, não consegue. É um sistema que ele vai ficar falido. E já a questão solidária, previdenciária, princípio da solidariedade. Exemplo, a pessoa que trabalhou por 35 anos, isso pensando anterior à reforma da Previdência, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019, trabalhou por 35 anos, se aposentou e não se vinculou da empresa. Ele continua trabalhando pós-aposentadoria. Ele está recebendo o salário do INSS de aposentadoria e o salário da empresa que ele trabalhava. Ele é obrigado a recolher. E muitos aposentados que continuam ainda na atividade falam assim, mas por que eu estou recolhendo a Previdência e não vou ter usufruir de nenhum benefício da Previdência? Explica-se o caráter solidário. Ele está trabalhando, ele está sendo remunerado, ele tem que recolher por causa do princípio da contributivo e, ao mesmo tempo, solidário com o sistema. Ele está recolhendo não para ele. Ele está recolhendo para fazer fundos para manter a previdência de outras pessoas. Adailton, isso aí existe uma exceção, não? Com relação ao cargo de professora. Então, olha a questão. A professora, ela tem um tempo de contribuição reduzido. Professor e professora. Hoje ainda continua na lei que o professor que exerceu o cargo por 25 anos de exercício, ele se aposenta. E não 30, sendo mulher. Mas ele pode aposentar em 2 casos. Se for em 2 regimes de previdência. Se for no regime geral, que nós estamos tratando aqui, ele pode, com a reforma da Previdência, ele pode utilizar das 2 contribuições e majorar o seu salário-benefício. Não ter 2 aposentadorias no regime geral. Conhecido como INSS. Só vai ter um tipo de benefício. Uma aposentadoria. Pode somar as contribuições, somar não, né? Utilizar as 2 contribuições e majorar o salário dele de benefício. Mas, se esse professor lecionou no município, por exemplo, nosso aqui no caso, que é INSS, ou numa escola particular que é INSS, e ao mesmo tempo ele lecionou no estado, que é outro regime de previdência. Isso, vamos pegar aqui na nossa região aqui de sempre. Ele pode se aposentar no INSS, que é o regime geral, e pode aposentar no regime próprio, que é o IPSEM. Mas se tratando de previdência social, é um único benefício. As 2 contribuições serão utilizadas para majorar o valor do benefício, salário-benefício. Vou para a questão aí o homem, no caso, 35 anos de contribuição. Ele tem uma questão. Se a lei favoreceu esse segurado, professor, vamos pegar também não só o professor, o cara que trabalha com agente nocivo, que é o frentista do posto de gasolina, todo em contato ali com os produtos químicos que vêm derivados do petróleo. Tá. Se o legislador preocupou com a lei para poder reduzir um fator de 5 anos, para retirar essa pessoa que está exposta, esse agente nocivo, do mercado de trabalho 5 anos mais cedo, ele também preocupou de não deixar ele no mesmo serviço após a aposentadoria. Então, nesses casos, é proibido continuar no serviço. Algumas pessoas continuam. Por quê? A atividade, né, a vida laboral do trabalhador brasileiro, ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, né, na questão de saúde. Receita Federal na questão de tributação, para ver se o empregador está recolhendo a Previdência. Sim. Recolhendo a Previdência. Então são esses 2 órgãos que ficam de olho na vida do trabalhador. Só que no Brasil temos poucos auditores. O Brasil é um país pouco auditado, não fiscaliza. Então muitas pessoas, às vezes, trabalham nessa vida laboral desgastante, que é o caso da professora e o frentista, aposentam e às vezes continuam. Não tem uma fiscalização de fato. Porque se tivesse uma fiscalização de fato, o próprio Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, voltado a resguardar a saúde do trabalhador, ia proibir ele de continuar naquele serviço. Ele pode uma outra atividade, por exemplo, comércio. Que não existe a questão da insalubridade.
Então, em outro serviço ele pode ir. Mas a questão de sala de aula e do posto de gasolina, diretamente, a lei proíbe. Só não é auditado. Entendeu? Só não é auditado. Aí vamos voltar à questão da contribuição. O segurado, alguns segurados, eles não conseguem começar a recolher INSS e já terem um direito garantido. Alguns sim, alguns direitos sim, nem todos. Auxílio-doença, por exemplo. A pessoa começou a recolher o INSS hoje. Para ele ter algum direito, auxílio-doença, por exemplo, depende da incapacidade, né, que está cometida a pessoa, e tem agora 12 meses, que é conhecido como carência, para que depois ele usufrua de benefício. Então, se ele adoecer antes de um ano, ele não tem benefício. Depende do tipo de doença, não. Agora, a doença cardíaca, né, cardiopatia grave, esse é isento de carência. Ele começou a contribuir, 60 dias surgiu esse problema de saúde, ele consegue o benefício. Tá? Câncer, por exemplo, quem tem esse problema de neoplasia, também começou e vai ter esse direito. Pensão por morte, tem. Porque ninguém preveu, eu vou começar a pagar INSS, recolher o INSS, filiar a Previdência e começar a recolher, porque eu vou falecer daqui 2 dias, 3 meses. Ninguém pensa assim. Então, alguma coisa que é programado não consegue ter benefício de imediato. Outros não. Outros começou, já tem direito de imediato. Auxílio maternidade, né? No caso é 9 meses. Também tem que ter um período de recolhimento para que a gestante, quando vier a criança nascer, ela tenha direito ao auxílio maternidade. E no caso da gestante, é os 12 meses? Não, Mas 6 meses. 6, 7 meses. 6, 7 meses. Tá? agora, Danilton, com quantos anos a gente pode começar a pagar a Previdência Social? Olha, existe o contribuinte facultativo, existe o contribuinte obrigatório. Obrigatório é aquele que foi no início. Todo aquele que presta um serviço, ele começou a render, ele é obrigado a recolher. Tá? E tem o facultativo. Facultativo, quem que é o facultativo? Aquele que não tem renda, mas tem condições de pagar a Previdência Social. Exemplo, estudante. Eu estou estudando, muitas vezes nem é a própria pessoa que recolhe. É o pai, é alguém próximo que recolhe. Sim. Mas ele pega a categoria do segurado. Então eu estou estudando, eu sou facultativo, eu posso pagar, eu posso não pagar. Então eu posso pagar sobre um salário, sobre 2. Sempre a alíquota de recolhimento sempre é sobre o salário mínimo. Mas a partir de qual idade? 16 anos. E se não for estudante? Dona de casa. Mas o jovem não quis estudar. Tá, aí a partir dos 18. Remunerado. Ele vai ter que ter uma profissão, ele pode ser o pipoqueiro que eu falei no início, ele pode ser o sapateiro, ele pode ser o pedreiro autônomo, tá? O servente autônomo, e começar a recolher como contribuinte individual. Ele sai da esfera facultativa e vem para o individual. Agora, uma coisa interessante. Eu falei no facultativo. A dona de casa, ela era um facultativo. Tá? Dona de casa. Ela não exerce atividade remunerada, apesar de trabalhar pra caramba. Muito. Né, diretora? Nós trabalhamos demais. Então, ela entra como facultativo. Ela recolhe como facultativo. Agora vem a questão, eu estava falando do período de carência, que é os primeiros 12 meses de recolhimento. Tá. Aí começou, a pessoa recolheu ali por 3 anos. Chegou uma condição financeira que ele não consegue recolher. Ele cessou o recolhimento, interrompeu. Ele goza dos mesmos direitos por 12 meses superior. Antes falamos em período de graça. E período de carência, desculpa, período de carência. Os 12 meses pós o encerramento do recolhimento, ele entra com um período de graça, que não é de graça. Você aguardou no início 12 meses para ter direito, óbvio que você vai ter que ter direito 12 meses após a cessação do recolhimento. Isso para todos os direitos. Pensão por morte, se for o caso, aposentadoria, auxílio-doença, todos os tipos, auxílio-reclusão, todos os tipos de benefício. Vamos supor que eu pague meu INSS
3 anos e paro. Aí eu ganho 1 ano de benefício, Período de graça. né? Se daqui 1 ano eu voltar a pagar, como é que fica para aposentadoria? Conta esse 1 ano? O que você ficou sem recolher, não. Não. Para você voltar a ter o direito de auxílio-doença, tudo que você tinha antes, você tem que recolher novamente por 6 meses. Aí chega no escritório, eu dou essa notícia, a pessoa fala assim, então eu posso pagar os 6 meses de uma vez? Não. Não pode. Você tem que começar a pagar e pagar 6 meses subsequentes. Senão seria fácil, né? Eu passo aqui 10 anos sem recolher, eu consegui algum dinheiro, eu vou pagar esses 10 anos retroativos e vou aposentar. Mas para aposentadoria, Dailton, eu vou voltar lá na questão de 1 ano que eu não consegui entender. Paguei 3 anos, Interrompeu um. parei, né, não tive condições de continuar, interrompi esse 1 ano eu tive direito aos benefícios, Sim, né? Aí voltei a pagar. E aí fui pagando até chegar a hora de eu aposentar. Esse 1 ano, como é que ele fica vago? Ele não é contabilizado como tempo de contribuição. E eu tenho como pagar se eu quiser? Então, eu acabei de falar aqui. Se for como facultativo, pode. Por que pode? Facultativo. Eu pago se eu puder, eu pago se eu quiser. Sim. Se você recolheu esses 3 anos na condição de pipoqueiro, você não pode pagar ele. Você pode até pagar. Aquele montante que você pagou ali vai entrar na soma, né, para fazer a média salarial do seu salário-benefício. Mas ele não conta com carência. Então, assim, é até bacana a gente entender. Isso justamente ele existe para poder evitar a burla. Eu deixo de pagar, chega um dado momento na vida, eu estou ruim de situação, não consigo pagar financeiramente. Mas na outra hora melhorou. Eu vou pegar aquele espaço que eu não paguei, eu vou lá e pago. Pode, para fazer média salarial, benefício. Não como período de carência. Entendeu? Diferente se você, desde esses 3 anos que você recolheu, você recolheu 2 anos e 6 meses. Nos últimos 6 meses para inteirar os 3 anos, você teve um problema de saúde e você recebeu o auxílio por incapacidade. Esse período, mesmo não recolhendo, ele conta como tempo de contribuição. Era uma celeuma que existia, que o INSS não reconhecia em hipótese nenhuma esse período. Aí entraram para a justiça, foi subir no recurso e bateram esse martelo, que esse tempo de auxílio-doença, auxílio-reclusão, ele, às vezes, algum tempo também de aposentadoria por invalidez. A pessoa está inválida, o INSS vai e aposenta. Ele passa aí 5 anos, 6 anos, 10 anos, e a pessoa melhora. É raridade a pessoa voltar no INSS e falar, eu melhorei, eu quero deixar a aposentadoria, eu quero voltar à minha vida laboral. O que a pessoa faz? Eu estou recebendo a aposentadoria por invalidez e começo a fazer uma parede para você que eu faço uma coisa para fulano ali, e o INSS recebe uma denúncia. Vem cá e suspende o benefício da pessoa. Ele ficou 10 anos aposentado por invalidez. Sim. Aqueles 10 anos ele vai contar como tempo de contribuição. Certo? Se for provado um período que ele ficou exercendo atividade e recebendo o auxílio, a aposentadoria por invalidez, ele vai ter que ressarcir o cofre do governo. Se for comprovado aquele período ali, 7 meses, 1 ano, o INSS vai entrar com uma ação de regresso contra ele para poder devolver os cofres públicos esse valor que ele recebeu indevidamente. Mas eu acredito que ninguém vai lá avisar, né? Eu acredito que Eu tive aula muito difícil. com uma servidora do INSS. E ela falava o seguinte, que o melhor amigo que o INSS tem para esses casos de denúncia são os vizinhos do segurado. Eu lembro perfeitamente ela falar, os melhores amigos que o INSS tem são os piores vizinhos do segurado, que fazem denúncia mesmo por telefone. E é anônimo. Então, assim, tem que ficar atento. Se está doente, recebe o benefício e trata. Melhorou? Não preciso mais do benefício. Acaba sendo também assim, um desfalque no cofre da Previdência. Cada salário que a pessoa às vezes recebe indevidamente é um desfalque no cargo da Previdência. E é um risco enorme, né? Muito. A denúncia Muito. pode acontecer
Imagina se depois de 7, 8, 9 anos alguém te denuncia, você tem que devolver todo esse período. Né? Há casos, sim, eu não comigo no escritório, mas eu já pesquisando, eu encontrei processos na Justiça Federal exigindo a devolução de valores recebidos dessa forma. Não só da Previdência. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho no outro tipo de benefício que não tem nada a ver com a Previdência, que é o BPC. Muitas pessoas conhecem por LOAS, né? Sim. Mas o nome correto é BPC, Benefício de Prestação Continuada. O LOAS é Lei Orgânica de Assistência Social. É uma sigla da lei. E a pessoa às vezes recebe e trabalha. Né? Trabalha e o INSS vai, investiga, vê que está irregular, cessa o benefício e entra na justiça para receber esse valor. Eu falei que eu abri um parênteses para falar do BPC, que ele não é, apesar de toda a formalidade ser feita no INSS, carta de concessão, o recurso que paga esse benefício não é da Previdência Social, é da assistência social. O INSS é apenas um padrinho que pega para fazer toda a documentação, para fazer a parte burocrática. Mas o recurso em si, ele não sai da Previdência, ele sai da assistência social. Entendeu? E na questão de devolução, Adailton, a pessoa tem que devolver tudo de uma vez? Ou... Costumam parcelar. Tem que parcelar, porque não tem como, né? Às vezes acumula em 10 anos, 8 anos, entendeu? E não consegue devolver de uma vez. Então, gente, olha, isso é um alerta, né, para as pessoas que às vezes fazem isso. Cuidado, porque é o que o Adailton falou. Às vezes é o seu vizinho que te denuncia. Exatamente. Né? Às vezes o seu amigo, alguém que vê, não concorda, né, com a situação, acaba te denunciando. Então, se você passa por isso hoje, muito cuidado. Tenta fazer da forma correta para amanhã não te trazer problema na hora de aposentar. Exatamente. Você falou no início, na questão de aposentar, as mudanças, né? O que acontece? Existe hoje olhar para o segurado. Aquele segurado que iniciou as suas contribuições anterior a setembro de 2019, foi quando entrou em vigor a emenda constitucional 103, ele é diferenciado quanto ao tempo de contribuição para se aposentar para aqueles que começaram a contribuir pós emenda constitucional. Mulher, né, que começou a recolher anterior a 2019, ela hoje precisa ter 62 anos de idade, que antes era 60, é um dos fatores, né, que uma mudança, e ter 15 anos no mínimo de contribuição. Aí, como a gente explicou, esses 15 anos de contribuição ele pode ser de efetivo recolhimento ou alguns períodos de percepção de auxílio-doença dentro desse período. Completou 15 anos, completou 62 de idade, mulher, aposenta. Para os homens. É uma soma de 77. Vamos pegar assim. E para os homens, que anterior era 65, mantém os 65, não alterou, tá? E mantém também os 15 de contribuição. Tá? Abrindo um parênteses para a questão do segurado rural. Eu estou falando em recolhimento de 15 anos. E vamos agora para uma categoria que é o segurado rural, que foi o que eu falei da outra hora da prova que eu tive aqui, da outra participação. Sim. Que eles não têm que recolher em si, contribuir em si por 15 anos. Eles têm que comprovar a atividade. A lei fala em recolhimento de 1,2%, 1,5% da produção. Em torno de 1% da produção. Mas eu vou falar para vocês, eu já fiz muitos processos de aposentadoria de segurados especiais, que são os rurais, e eu não vi nenhum recolhimento. Então, assim, não se exige que se comprove o recolhimento de acordo com a produção. Né? Esses segurados ele tem que trabalhar em regime de economia familiar. Existe o tamanho da propriedade que ele está envolvido trabalhando, não pode ultrapassar 4 módulos fiscais, e cada módulo fiscal na nossa região são 22 hectares. Ou seja, uma família para enquadrar no segurado especial não pode ultrapassar 88 hectares. É até 88 hectares. Alguns casos
Eu já até consegui também na justiça reverter a situação, porque às vezes a propriedade tem 88 hectares, mas os 88 hectares não são trabalhados. Existe mata, existe estrada, existe área muito que não consegue trabalhar. Então, assim, num bom debate judicial, você consegue mostrar para o juiz que tem que deduzir. Toda produtiva. Exatamente, né? Tem que deduzir aquelas partes que não são produtivas, enquadrando dentro de 88 hectares, que são 4 módulos fiscais. Como que esse segurado especial vai comprovar essa atividade? Ele não recolheu, mas como que ele comprova? Ele pode comprovar por meio de contrato, de comodato, de parceria, de locação. Ele pode comprovar com certificado de alistamento que tinha a profissão como lavrador, né? Aí eu fico olhando, quando chega a pessoa procurando esses direitos, eu sempre lembro do seu pai. Por quê? Seu Oraí. Porque a época que esse pessoal hoje, que está completando 60 anos, 3, 4 anos atrás que completaram 60 anos, era o seu pai que fazia o alistamento da pessoa. Ah, era? Era. E lá tem a assinatura dele como responsável e a profissão da pessoa lançada. Lavrador, agricultor, retireiro. E a pessoa fala, olha, quando eu listei com o Aldair. Aí eu falo, ó, tá vendo? Ele te ajudou sem saber que você ia precisar disso hoje. Tá lá a profissão. Então isso prova como ele é lavrador, trabalhador rural. Certidão de casamento, lança a profissão de lavrador. Certo? Registro em escola. O pai, às vezes, registrava escola na zona rural, igual eu estudei no Pinheirinho, tinha um livro. Profissão do pai, lavrador. Essas informações todas formam o arcabouço documental que a gente, levando para o juiz, ele vai estar convicto de quê? Que a pessoa passou a vida na lavoura. Agora, Dailton, vamos supor que a pessoa tenha sido lavrador durante 29 anos. Aí, depois de 29 anos trabalhando na lavoura, ele consegue um emprego numa empresa. E aí ele sai da zona rural e vem trabalhar numa empresa, qualquer empresa. E aí, o que acontece com ele? Ele vai aposentar como lavrador? Como é que mistura uma coisa com a outra? Tá. Isso vai entrar em choque? Vai atrapalhar? Vai ajudar? Como que funciona isso? Existe 2 viés para essa situação. Por exemplo, ele trabalhou 29 anos rural e vamos supor que ele vai estar com 55, 56 anos de idade. Vamos pensar assim, certo? Ele tem a opção, e quando chegar aos 60 anos, voltar para a atividade rural uns meses, voltar para a atividade rural e requerer tudoria aos 60 anos. Aquele tempo de empresa, vamos supor que foi na empresa 5 anos. Vamos pensar que ele ficou 54 na atividade rural, segurança especial, trabalhou 4, né? Ele chegou aos 59, e aos 60 ele enquadra como rural. Ele volta para a atividade rural um mês e ele pede a aposentadoria como rural, porque ele precisa de 15 anos de comprovação. Ele está com 29. Mas vamos supor que o salário da empresa é bom. É um salário alto. Vamos pensar, né? 3 salários, 4 salários. E para ele está bom trabalhar na empresa. Vai somar os 2 tempos? Rural e urbano, como você falou? Sim. Só que ele sai da benesse de 60 anos, da redução de 5 anos, do redutor. Ele vai para 65 anos. Aí ele vai aposentar na famosa a aposentadoria híbrida. Por que híbrida? Ele está pegando um tempo rural e está pegando um tempo urbano. Tá? Aquele tempo rural dele vai ser entendido como ele recolheu sobre um salário. Sim. Tá? Por um salário. E o tempo da empresa, o que ele recebeu pela empresa. Ele consegue sair aos 65 anos de idade. Então, na realidade, nesses casos, a pessoa sai prejudicada com relação ao tempo. Sim. Né? Mas conta as duas contribuições. Conta as duas contribuições. Um fato que eu falei aqui é o seguinte, quando você exerce o seu direito de segurança especial,
o rural, ele só aposenta com um salário mínimo. Qualquer hipótese é um salário mínimo. E durante esse período de atividade rural aí, ele tem todos os direitos de quem está recolhendo mensalmente como facultativo, como individual ou como empregado. Todos os direitos. Auxílio doença, auxílio maternidade, por mortes caso venha falecer o cônjuge, se tiver filho menor, vai pensão para os filhos, toda essa questão. Todos os direitos. Eu costumo dizer o seguinte, que um tempo eu fui segurado especial. Quando eu trabalhava na roça, eu devo ter uns 8 anos como segurado especial. E essa lei, que beneficia muito o trabalhador rural, a gente tem que agradecer o saudoso presidente mineiro Itamar Franco. Foi ele que na época fez criou a lei, né? 8.212, que trata de custeio, e 8.213 de 91, que colocou essa questão de olhar para o segurado especial, olhar para a classe ruralista, que é uma forma de evitar o êxodo rural, manter o pessoal trabalhando com segurança, né, previdenciária na zona rural. E que é super justo. Sim. Ajuda muito a convivência, né? Daí, enquanto você descansa um pouquinho, né, que hoje nós estamos prosseguindo assim, acelerado, né, diretor? A prosa hoje está acelerada. Gente, eu quero agradecer os nossos parceiros, né? A Drogaria Bem Popular, que é aqui em Antônio Carlos, ao lado do Banco do Brasil, e a Matos Calçados, em Barbacena, ao lado também do Banco do Brasil. Quero agradecer vocês por serem nossos parceiros. E você que ainda não conhece a Drogaria Bem Popular e a Matos Calçados, vá conferir. Tanto a drogaria quanto a Matos Calçados tem um ótimo preço e muito desconto, né, Adair? Isso. Eu quero pedir a vocês que participam conosco toda semana que nos ajudem a divulgar os nossos canais. Nós temos no YouTube Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Já passamos de 30 mil visualizações, né, diretora? Graças a Deus. Mas contamos com a ajuda de vocês para pedir aos amigos para se inscreverem, né? Quanto mais inscritos, gente, nós conseguimos fortalecer o nosso canal. Então nos ajude. Nós temos também 2 Facebook, hoje já conversei com a diretora, nós vamos abrir o terceiro, porque 2 Facebook já no limite, que é permitido de amigos, né? 5.000 pessoas. Então nós vamos ter que abrir o terceiro Facebook para poder aceitar o convite das pessoas que mandam aí para nós todos os dias. E no Instagram nós temos Cristina Carvalho Oficial. Vai lá, dá um like, compartilha, nos ajude. Ajudar a Hora da Prosa é ajudar a levar o nosso município longe, né? Porque hoje mesmo nós estávamos olhando, gente, nós temos pessoas que participam conosco, né? Que assistem a Hora da Prosa, até fora do Brasil, olha que legal, né? Em países aí, que eu nem imagino em conhecer, sabe? Mas nós temos pessoas que participam, mandam mensagem para nós, isso é muito bacana. Bem, vamos voltar aqui para a nossa prosa, o Adailton. Eu ia falar meu compadre. É o que eu hábito, né? Adailton, com relação às mudanças, o que teve de mudança que você vê que é importante que as pessoas saibam? Então, queria só fazer uma pequena retificação quando você falou no auxílio maternidade. Eu confundi quando você cessa a contribuição e retorna, que são 6 meses, com o auxílio maternidade. O auxílio maternidade é mínimo 10 meses. Só corrigir. Mudanças, né, que, no meu ponto de vista, agravou muito a situação de quem vai receber pensão por morte. Olha só, antes da emenda constitucional, vamos supor, tinha um casal, certo? E 2 filhos.
ou o esposo ou a esposa faleceu. Ele era segurado, deixou direito a uma pensão por morte. Vamos pensar em salário mínimo. Como que era essa questão do salário mínimo? A pensão. Era feito um rateio. Seria um salário mínimo de 3 cotas. Seria, vamos pensar em 33% para quem ficou vivo, não o viúvo ou a viúva, 33% para um menor e 33% para outro menor. Beleza. Com o atingimento da maioridade dos menores, aquele valor voltava no monte, vamos pensar assim, e fazer um novo rateio. Então seria um salário para 2. Aquele outro filho atingiu a maioridade, que são 21 anos, a pensão do INSS é até 21 anos, tá? Se for incapaz, ad eterno, né? A vida toda, vitalício. E quando aquele segundo atingisse a maioridade, ele voltava, completava um salário mínimo para o cônjuge, o sobrevivente, né? Com o sobrevivente. Bom, de 2019 para cá isso mudou. Não é mais assim. Vamos tratar da questão de que a pensão por morte é um salário mínimo e questões que a pensão por morte, que o falecido recebia mais de um salário mínimo. São duas situações. Sim. Quando se trata de salário mínimo, vamos pegar o mesmo caso aqui, que tinha 2 filhos, a esposa e o esposo faleceu. Geralmente é o esposo que falece primeiro, né? Geralmente as esposas ficam, né? As mulheres é que ficam viúvas. Isso. Aí o que acontece? Pela regra, é 50% do benefício. Então, vou fazer a conta e vou explicar que nesse caso não teve prejuízo. Salário mínimo, 50%. Hoje, R$615. Não, 675. 665. 660. Gente, quanto eu estou fazendo? Vamos lá. 1.200, 660. É 1.320. Dá 1.320. Beleza. Mais 10% por dependente. Então vamos pegar 660 mais 10% por cada cabeça. Você fez a conta aí, tá certinho? Isso mesmo? Agora chegou a conta aqui na calculadora. Então, aí, como vai dar prejuízo, a pensão vai ficar inferior que o salário mínimo, não aplica a regra. A base é salário mínimo. Divide por 3 cotas. Certo? Sim. Quando um dos menores atingir a maioridade, cessou aquela cota. Ela não volta no monte. Ela não volta para fazer a redivisão que era feita no anterior. O segundo também atingiu a maioridade, 21 anos. Cessou. A viúva ou o viúvo só fica com 1/3 do salário. Ela não volta para compor. Olha que prejuízo. Tremendo, eu acho. Tem gente que não vai conseguir sobreviver. Não vai. Né? Não vai. Quando a pensão por morte, exemplo, o falecido recebia sobre 2 salários. Né? 2.640. Tá. Aí já vai ter um prejuízo de aumento. Aí aplica a regra. Se ele recebia 2.640, tirou 50%, vai ser salário mínimo. 1.320. Mais 10% por dependente. Então, mais 10% para viúva ou viúvo, 10% para cada filho. Então, seria meio salário, um salário mínimo, que seria a metade do salário de benefício que o falecido recebia, mais 33%. Já deu um achatamento do salário, um padrão de vida considerável. Sim. Tá? E com o atingimento da maioridade de cada filho, não volta para o monte. Significa que vão ter aperto. Os segurados de pessoas falecidas que recebem mais salário mínimo, até mesmo salário mínimo, vão ter prejuízo. Para quem recebe salário mínimo, não tem prejuízo na hora de fazer o cálculo. Porque não pega 50%, né? Mais 10% por dependente. Mas de qualquer forma tem prejuízo. Tem prejuízo. Na hora que os filhos se tornam maiores, a pessoa, né, o homem ou a mulher que ficou vivo, ele não vai ter o valor que tinha antes para sobreviver. Isso. Aí já entra um pouco de planejamento previdenciário, né? Falando da questão de seguridade, falando da questão... Vamos supor que um viúvo ou uma viúva ficou aí com 30 anos de idade, com 2 filhos menores. Como que faz para trabalhar com 2 filhos?
Não tem, às vezes não tem como. Não tem como. Qual que seria o planejamento aí de imediato? É se esforçar e recolher a sua previdência. Recolher, por quê? Com o atingimento da maioridade dos filhos, ela vai perder benefício. Vai perder poder aquisitivo, vai perder valor, né? E se ela deixa de recolher? A hora que chega aos 62 que ela quer aposentar, ela não vai conseguir, porque não tem tempo de contribuição. E se ela contribui, ela lá na frente ela vai se aposentar e ela continua tendo o direito de ficar com A pensão por morte? Isso. Tem. Desde que esse valor somados não ultrapassa o teto da Previdência. Hoje, salvo engano, está em torno de R$ 7.800, R$ 7.700. Esse salário mínimo Não vai passar atingir. nunca. Não vai atingir. E mesmo somando, outra hipótese que a gente fez, da pessoa também ser, no futuro, aposentada pelo Estado, regime próprio e regime geral. Se não ultrapassar o teto, pode somar. Pode somar a aposentadoria, pode duas aposentadorias, pensão por morte, não pode ultrapassar o teto da Previdência. Nós vamos falar como que ficou a mudança a partir da emenda condicional. Para quem começou a recolher, exemplo, minha filha, eu já comecei a recolher, está com 16 anos, eu comecei a recolher o INSS dela. Ela vai ter que contribuir por 20 anos, chegando aos 65 de idade, para aposentar. Certo? Mas hoje a gente ouve, né? Eu estou cansado de ouvir as pessoas falando assim, as pessoas mais jovens, eu nem penso em aposentar porque eu não vou conseguir. Mas, gente, está vendo? Consegue sim, né? Não pode pensar dessa forma, não. Tem que recolher e continuar trabalhando. Em algum momento, com certeza, vocês também vão conseguir se aposentar, viu, diretora? Não desanima, não. Uma hora você chega lá. Um conselho que eu sempre, quando oportuno, né, eu passo para as pessoas é o seguinte: nem trato de consulta, a gente fala até de mesmo de conselho. Recolhe a previdência e, abre aspas, esquece da aposentadoria, fecha aspas. A vida da gente, a gente está exposta a riscos toda hora. O infortúnio pode acontecer a qualquer momento dentro de casa. Você não teve o seu acidente dentro de casa há pouco tempo? Então, assim, imagina uma pessoa com família, não recolhe o INSS, limpando uma janela, cai e se acidenta. E fica 4 meses sem andar como eu fiquei. Sem o INSS para falar, mas o salário, o que vale salário mínimo? Gente, se a gente for olhar, depende do prisma que a gente olha. Salário mínimo é um valor considerável? Não. Mas fica sem ele. Quando você precisa. Aí você vai ver que aquele salário mínimo ele é muito grande. Muito grande. Eu deparo, às vezes, o Cristina, quando chega no escritório, a pessoa chega debilitada, chega um atestado médico com o CID, né? Sim. Aí eu peço permissão ao cliente, eu vou acessar o CID para ver do que se trata a enfermidade. Você vai ver que a pessoa assim, está no estado crítico. Aí você olha a vida contributiva dela, você acessa o CNIS, né? Faz a senha, acessa a plataforma do BioINSS, acessa o CNIS, ela está às vezes há um ano sem recolher, 2 anos sem recolher. Você dá triste notícia para a pessoa, você não consegue o benefício, apesar de estar incapacitado, porque você não está contribuindo. Aí fala, perdeu a qualidade de segurado. Eu dou a notícia e fico aborrecido. E às vezes a pessoa para, não só por não ter, às vezes, o dinheiro, né, para recolher. Isso. E às vezes para por falta de conhecimento. Eu já vi muita gente também falar um com o outro assim, para de recolher, eu não recolho mais não, né? Quando a pessoa é jovem, ela às vezes esquece, né, que a gente envelhece. Em algum momento a gente vai precisar, é o que você disse. Se a pessoa adoecer, enquanto está com saúde, vai trabalhar, vai correr atrás, mas se adoecer, precisa ter uma segurança. Isso. Né? Uma segurança. Inclusive, Cristina, está muito discutido no alcoolismo, né? O alcoolismo
existe como doença. E é uma doença. É uma doença. Não, você não aceita ainda essa questão, certo? Aí teria que ter uma boa instrução processual, demonstrar os fatos, né? E tentar esse benefício na justiça. Via administrativo é muito difícil conseguir. Mas até nesse caso, né, na questão de alcoolismo, que muitas pessoas acham que não deveria ter, considerado como doença. Tem como se fosse falta de vergonha, né? Tá bebendo por quê? Quer ir Mas é comprovado que é uma doença. Sim, sim. Vem de fatores, às vezes, externos, né? Que é um problema de vida, social, doença, que leva a pessoa à questão do alcoolismo. Então, é nesse ponto, até nesse ponto, estou começando a enxergar assim, a proteção. A proteção do Estado, né? Do Estado. Eu torço para dar certo, Sim. porque a família sofre muito com isso. E o alcoolismo, como qualquer outro vício, né? Não é só o alcoolismo, leva a pessoa à doença. Outro fator, só te interrompendo mais uma vez, outro fator também que gera a questão do benefício, essas pessoas, às vezes, sim, que estão fazendo tratamento, né? Por causa de consumo aí de entorpecentes, também tem o direito do auxílio doença, se tiver recolhendo. Certo? Fedendo período de graça, fedendo período já exercendo o seu direito de segurado, né? Ultrapassado aqui de 12 meses de carência, e também tem o direito de receber o auxílio por incapacidade. E olha, eu tenho certeza, Daí, que muita gente não sabe essa informação. Não sabe. Eu mesmo não sabia. E se a pessoa tiver o direito, pode ajudá-la no tratamento. Sim, né? sim. Talvez no retorno, porque olha só, se a pessoa está na clínica, ele não vai precisar daquele recurso. Mas existem clínicas que cobram. Tem que cobrar, tá. Mas imagine só que a família colocou esse parente, né, na clínica e está bancando ele lá. A hora que ele volta da clínica, ele vai fazer o quê? O que eu costumo pensar? Olha só que é até uma analogia meio esdrúxula, mas eu costumo fazer. Você pega uma galinha e você coloca ela debaixo do balaio. Ela ficou ali 3 dias. Você soltou ela, quer o quê? Comida. O ser humano precisa de quê? De dinheiro para comprar comida. Mas geralmente quando essas pessoas vão para a clínica e se recuperam, elas voltam e acabam entrando, elas acabam voltando para o campo de trabalho. Sim, sim. Mas se tiver esse benefício, Cristina, olha só, é uma ajuda financeira, uma estabilidade até ele começar a ingressar. É nesse ponto também, porque o que o legislador pensou? Se está na clínica, lá ele tem alimento, e tem medicação, e tem recreação na clínica. Sim. Mas ele voltar, e tem que ter alguma coisa para começar. É verdade. Né? Então, até esse tipo de paciente, de segurado, tem o direito de benefício. Tá? Gente, a prosa hoje está ótima, mas o nosso tempo está acabando, né, diretora? Eu quero aqui desfazer um mal entendido que houve na prosa anterior. Eu disse, na hora da prosa anterior, gente, que hoje estaria aqui uma pastora. Eu fiz uma confusão com a data, eu e a diretora, né? Nós estamos adiantando nosso tempo. A pastora Bruna, ela não viria hoje. Ela vai estar aqui semana que vem, dia 22. Eu e a diretora, nós colocamos na cabeça que hoje era dia 22. Aí nós pulamos você, olha só. Né? Mas foi uma confusão de data na hora da prosa passada, na hora de eu divulgar, em vez de eu falar que nós estaríamos com o Adailton. Você até me desculpa, viu, Adailton? Eu falei que nós estaríamos com a pastora. Mas a pastora Bruna, gente, vai estar aqui, se Deus quiser, Ele quer, semana que vem. E nós contamos com a participação de vocês. Adailton, agora para a gente finalizar, o que você deixa aí de recado para as pessoas que estão participando conosco, de conselho, né? Fala para as pessoas o que você faria, se fosse elas, né? Para poder ter um dia a dia e um futuro mais tranquilo. Então,
praticamente é um resumo de tudo esse papo que a gente bateu aqui, né? Dúvidas, se tiver com relação com o que eu falei aqui, o que a Cristina perguntou, indagou, se tiver algumas, né, que não foram ventiladas aqui, que procure um profissional habilitado na área de direito previdenciário, faça uma consulta. Uma consulta hoje pode salvar sua vida lá na frente, na questão de seguridade. Não deixe para depois, porque, igual a gente falou que os infortúnios da vida, ele não marca hora, nem dia, nem pessoa para acontecer. Ele pode acontecer comigo, né? Que Deus nos proteja, mas pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. E chegou a enfermidade, a doença ou o acidente, né? Que vinha provocar uma incapacidade temporária, ou até mesmo, né? Não temporária, definitiva, pode trazer um impacto negativo na sua vida, na vida da sua família, né? Então, assim, não deixe de procurar um profissional para ter esse direito demonstrado, ou, se não tiver com ele, como adquiri-lo. Tá? Muito obrigado, Adailton. Olha, gente, ele com certeza não vai falar, mas eu posso falar por ele. O Adailton exerce advocacia na área de previdência social, né? Então, mas eu sei também que advogado, médico, tem que ser da confiança da gente. Relação de confiança. Mas eu gostaria de pedir à diretora para deixar aí, posso deixar seu número lá? Porque, olha, gente, ele é com certeza um grande profissional. Dailton, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação e desejar a você, assim, cada dia mais sucesso. Muito obrigado. Né? Eu sei do grande profissional que você se tornou. Eu sou sua cliente, né? E posso falar isso, viu, gente? Que eu sou cliente dele. Ele sempre demonstrou um profissionalismo enorme e eu não sei se é sorte ou se é o profissionalismo, está sempre ganhando aí como é que você chama? As ações, né? Isso. Daí sempre vem com notícia boa. Sempre. E isso, para mim, demonstra um bom profissionalismo. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela sua participação e outras vezes que você achar interessante, Daí, trazer informação das pessoas. Estou à disposição. Nós vamos combinar e você voltar para a hora da prosa. Quero agradecer aqui às minhas amigas, né, que me ajudam, que é a Egleia e a Jéssica. Muito obrigada por mais uma hora da prosa, né, com a parceria de vocês. E vocês que estão assistindo, muito obrigada mais uma vez. Gente, a Hora da Prosa com Cristina Carvalho só existe porque você participa. E a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, nós estaremos aqui a partir das 20 horas recebendo a pastora Bruna e contamos com a presença de vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus quiser.